Perfeito. Vamos lá. E aí, fizeram as continhas lá que foi pedido? Taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento? Todo mundo fez? Pelo silêncio, acho que é o contrário. Não, porque quem cala consente, né? Fez o quê, gente? Desculpa, cheguei agora. Então, lembra que eu pedi para calcular taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, permeabilidade, em cima daqueles dados que eu coletei para vocês durante a aula? Ah, lembro. Ah, e aí, fez? Eu não fiz, mas eu tenho uma razão plausível. Eu fui ver como é que é o nome? A aula gravada, que eu não tinha conseguido fazer antes. Aí eu fui ver a aula gravada hoje. Não produziu, não reproduziu a aula, por algum motivo. E eu fiquei sem saber o que era pra fazer. Aí eu comecei a achar que era coisa da minha cabeça. É, não é não. Tá dando uns pau Por mesmo. um lado, eu não sou louca, mas por outro lado, também não fiz a lição. Mais alguém? Então, com relação à gravação, gente, tá dando uns pau mesmo, tá? Ah, tá sendo geral, tá? No Teams como um todo. Não é só com a gente no Guaraci, tá? Não é só com o pessoal do Centro Paula Souza, tá? Tá sendo geralzão mesmo. Tá? Na aula anterior, uma colega de vocês falou que na empresa que ela trabalha, eles também estão usando o Teams para fazer reunião e também está tendo o mesmo problema nas gravações, né? O que está acontecendo aí? Por conta da pandemia, ah, muita gente está utilizando as plataformas tipo Teams, né? Para não somente aulas, mas também nas empresas, nos momentos corporativos, né? Para reuniões e afins. O que está acontecendo? Todo mundo está fazendo reunião e está gravando. E deve estar sobrecarregando a nuvem, né, onde está sendo gravados os dados, tá, no Microsoft, né. Então, eles devem estar limitando, né, o que está acontecendo aí? As gravações, agora vocês não conseguem mais assistir, vocês têm que baixar, né. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou baixando no meu computador, que ela já fica um pouco mais leve, fazendo o download, perdão, o upload de novo no Teams, de forma que ele fique um pouco mais leve para vocês, né? Vocês conseguem baixar mais rápido também. E eu vou tentar, não vou garantir que eu vá conseguir, tá? Eu vou tentar ver se eu consigo compactar eles, né, os vídeos. Ahn, como que se diz? Eu vou tentar compactar eles
e ver se eu consigo gravar eles. Tipo, montar um canal no YouTube para vocês acessarem por lá. Que é aí que acontece. Vocês não precisam ficar fazendo download, que aí não precisa consumir espaço no HD de vocês, né? E o pacote de dados de vocês também não fica consumindo à toa também, né? Que alguns planos aí o pacote pelo YouTube e tudo mais fica mais leve, alguma coisa assim. Então, eu vou tentar, certo, gente? Se eu vou conseguir, né? Outro departamento, tá? Então, assim, não é uma promessa, tá? Então, meu final de semana, meu feriado, vai ser fazendo essa brincadeira aí, tá? Então, torçam para que eu consiga. Se eu conseguir, legal para vocês. Agora, se eu não conseguir, eu peço desculpas, fiz o meu melhor que eu pude aí, tá, gente? Então, eu só, infelizmente, é o que eu tenho a oferecer para vocês nesse momento aí, tá? Então, tá tendo esses problemas aí, tá? Assim, tenho conversado com outros professores de outras ETECs, mas e tá sendo recorrente para todo mundo esse problema das aulas aí, quando o pessoal quer gravar, tá dando esses paus aí. Tanto é que tem professor que tá falando que não vai nem mais gravar e o aluno que se vire e tal. Mas aí é de professor para professor, tá? E teria que estar conversando direitinho, ok? Então, torçam para que eu consiga. E aí, eu conseguindo, a gente tenta fazer essa dinâmica aí. Mas também, se eu conseguir, não vai esperando que na sequência vai estar liberado, tá? Aí só vai estar liberado, tipo, final de semana. Porque eu não vou ter tempo para ficar fazendo isso durante a semana. Certo, gente? Tudo bem. Então, vambora. É uma ajuda. Algum de vocês não merece, né? Mas vamos lá. Obrigada, prof. Vai ajudar bastante se eu conseguir. Quero ver se vocês vão dar o retorno depois. Aí não tem como, né? Aí se funcionar, não tem como não dar. Aí depende de vocês também, né? Enfim. Aí eu quero ver nego falar que eu não ajudei. Mas vamos lá. Moçada, vamos ao que interessa. Tudo bem, vocês não calcularam, tá? Eu entendo, sem problema. Era só para fazer 3 continhas extremamente básicas, né? Que era o coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, permeabilidade, em cima daqueles índices que eu fiz o favor de mostrar para vocês onde que achava e achei eles para vocês. Tudo bem? Tá? Mas a área do terreno, que era de 260 metros quadrados, tá? Era só fazer aquelas continhas básicas. Ah, o Davi fez. Oh, uma alma se salvou. Mas ele só calcula a permeabilidade, porque o restante ele não pôs, né? Mas tudo bem. Ou ele tá calculando agora, né? Vai saber. Aí, aí já tá pondo agora. Voltando aí, gente. Tá anotado? Sei. É, voltando aí, gente.
Quem não fez, tá, gente? Vai ter mais uma semana para fazer, porque a gente vai precisar disso já já, tá? Por que eu tô falando que a gente vai precisar disso já já? Tá? Pelo seguinte, tá? Qual que é a ideia hoje? Tá? Mostrar para vocês o terreno na parte topográfica, para vocês entenderem um pouco da onde que eu tirei a informação do terreno, para vocês verem que vocês também conseguem essa informação, tá? Tentar tirar uma dúvida minha para com vocês, para saber se eu tenho que trabalhar da mesma forma com vocês, como eu vou trabalhar com o pessoal do segundo A, ou não, se vai ser diferente, mas eu acho que vai ser igual, mas vamos ver, né? Em função disso, eu saber como é que eu vou estar trabalhando para dar o restante aí, tá? Bom, vamos ao que interessa. Todo mundo vê o que eu estou fazendo, mais fácil. Bom, o nosso terreno é justamente essa encrenca que está achurado em amarelo, tá? Ele aí, tá? Esse mapa, tá? Isso aqui é o mapa que eu tinha mostrado para vocês na aula anterior, tá? Da onde que eu tirei ele? Eu tirei do GeoSampa, tá? Do mapa da prefeitura, tá? Do mesmo lugar onde eu tirei as informações do SQL, setor quadralote, né? Eu tirei o mapa do GeoSampa, tá? Só para a gente lembrar. Tá? Tá aqui. Entrei no site da prefeitura. Vou lá, secretarias, desenvolvimento urbano. Em desenvolvimento urbano, GeoSampa. Vamos ver se ele vai carregar. Que na primeira aula ele não carregou. Também não vai carregar agora. Isso quer dizer que deve estar com algum problema no servidor da prefeitura, que ele não quis carregar. Também... Ah, carregou. Porque na primeira aula eu não quis carregar nada. Nem isso agora. Deixa eu dar um zoom aqui. Vem pra cá mais ou menos. Bom. Ele tá meio ruinzinho. O servidor da prefeitura hoje tá pior do que eu. Vamos lá. Chamei o mapa no GeoSampa. Clico na lupa. Na lupa eu vou clicar na aba Download Imagens MDC. Em Imagens MDC, eu vou escolher o tipo folhas MDC SCM 2004. Escolho essa opção. Nessa opção, eu vou clicar no item selecionar. Tá? Lembrando que eu já tenho que estar com o trecho da rua que eu quero mostrando direitinho. Tá? No caso aqui, ele não está mostrando que deu pau no mapa. Tá? Seleciono o trecho que eu quero. Vai ficar em azul. Tá? Ficando em azul, clico em download. Cliquei em download. Eu vou ver que tem 1, 2, 3, 4 colunas. Tá? Eu vou escolher a opção que está aqui, ó, na coluna do meio, na terceira coluna, tá? Onde está escrito DXF Zip, tá? É claro, não vou clicar aqui porque eu não sei o que eu estou selecionando aqui, tá? Mas no momento que eu clico aqui, DXF
zip, automaticamente vai começar o download do meu mapa. Quando começa o download do mapa, tá, e ele termina tudo direitinho, ele vai aparecer desta forma aqui. Se aparecer. Deixa eu ver. Tá aparecendo a tela do CAD para vocês? Ou travou? Aqui não. Ah, agora foi. Agora foi? É. Sim. Agora tá. Então, quando vocês fazem o download, vai aparecer o arquivo zipado ou compactado aqui, bonitinho. Desta forma aqui, tá? Geralmente, esses arquivos, eles possuem algo entre 800, 700, tá? Mega por aí, ou não, perdão, kbytes. E na hora que vocês abrirem, ele vai pular isso para mega, tá? Então, eu dou 2 cliques, aí demora 2 anos. Agora foi. Aí dou 2 cliques, aparece a janelinha para eu extrair, tá? Aí tá aqui a crenca, tá? Só que ao invés de estar como zip, tá como DXF. Tá? Por que DXF e não DWG? Esse é um arquivo de CAD. Tá? DXF, gente, é uma extensão de arquivo de CAD para CAD livre. O que quer dizer CAD livre? Serve para qualquer software de CAD, independente do seu fabricante. Tá? Então, se meu fabricante for a Autodesk, vai abrir. Se o meu fabricante for a Open, vai abrir. Se for a Corel, vai abrir. Se for a Microsoft, vai abrir. Tá? Então, independente de qual fabricante de CAD, tá, for, ele vai abrir. Porque o DXF é para plataforma livre. Tá? O DWG, ele é patenteado para Autodesk, para o AutoCAD. Tá? Só para vocês entenderem aí. Porque muitas vezes o pessoal vê DXF, acha que não abre. Tá? Ele abre para tudo quanto é CAD. O DWG não abre para todos os CADs. Tá? O DXF tem que abrir em todos os CADs. Eu não vou abrir aqui, porque eu já tenho ele aberto aí. Ele já está aqui. Ele é exatamente essa encrenca aqui. Tá? Bom, então, aquele arquivo que eu baixei é exatamente isso que está aparecendo aqui na tela para vocês. Tá? Ele é um arquivo que a gente chama de mapa, tá? Mapa do antigo GGRAM, tá? Georreferenciamento de informações de mapa, cartográficas e mapas. Por que georreferenciamento? Porque toda informação de mapa tem que ter informação de latitude e longitude. Tá? E esse mapa, além da informação de latitude e longitude, ele tem a informação
topográfica, de altimetria e planimetria. Nossa, tá dando um delay legal aí. Altimetria, planimetria, todo mundo sabe? Sim. Posso entender o silêncio como um sim. Já temos um não. Um não e um sim. E temos um tô lembrando não. Bom. Planimetria, altimetria, tá? São informações topográficas, tá? Que, teoricamente, vocês aprenderam no semestre passado. Porém, eu sei que tivemos alguns problemas no semestre passado, então vamos recordar aí, tá certo? Vamos lá. Primeiro, o que é topografia? Não tomaram todinho hoje. Vamos lá, gente. Topografia. Né? Topo, tá? Informação. Sempre que a gente fala topologia, topografia, palavra topo propriamente dita, tá? É a questão superfície, tá? É sempre relativo a alguma coisa que está na parte mais alta, na parte superficial, tá? Então, quando eu falo de topografia, então a palavra topo é a superfície. Geografia, ele vem querer saber o quê? A questão gráfica dessa superfície. Como é que é o desenho, tá? A parte gráfica que ele quer saber é justamente o quê? O desenho, tá? Então, como é que é o desenho dessa superfície, tá? Então, é o estudo da superfície? É, mas é um estudo através de quem? Através do desenho dessa superfície. Tudo bem? Então, sempre que a gente for falar de topografia, então eu quero saber como que é o desenho dessa superfície, tá? Esse desenho, ele pode ser chapado, tá? Um plano reto, tá? Que aí a gente chama de planimetria, porque ele é plano, tá? Quando ele é plano, aí a gente entra com aquelas ferramentas que todo mundo adora, que é o azimuth, o movante, ré. Lembra de calcular isso? Então,
é aí que entra a planimetria, que é o fechamento da poligonal. Então, no nosso caso aqui, o nosso terreno é esse que está em amarelo, que ficou em azul agora. Tá? Toda essa poligonal, tá? Ela tem um desenho na sua superfície, uma informação gráfica, tá? Planimétrica, que ela é dada através de quais informações? De medidas, tá? De distância e ângulo. E esse ângulo, ele é dado a partir de quem? Do meu norte, tá? Do meu plano cartesiano, né? Norte, sul, leste, oeste. Tá? Aí, nesse caso, a gente pega o nosso cursor, né? E coloca o plano cartesiano aí, né? Norte para cima, sul para baixo, leste para a direita, oeste para a esquerda. Tá? Se eu posicionar o mouse aqui na pontinha, tá? E começar a fazer a leitura de ponto por ponto, posicionando o mouse, né? Lembrando que o norte é sempre para cima, e em função do lado que eu tenho a minha linha inclinando, né? Eu tenho que saber qual que é o ângulo que essa linha está em função do meu norte. Então, a partir do norte, eu vou puxar até chegar na linha para saber qual que é o ângulo que está aí. Nisso daí eu estou descobrindo o meu azimuth. Lembraram disso? E nessa brincadeira, eu fecho a minha poligonal. Isso daí a gente chama de planimetria. Até aqui, deu para recordar? Não vou entrar em cálculo, tá, gente? Eu vou ser sincera, não lembro. O conceito eu lembro. Tá? Para efeito de desenho, já está de bom tamanho. Para efeito de desenho, a gente precisa saber o conceito, precisa lembrar essa bagaça aí. Agora, calcular, a gente deixa para os topógrafos, agrimensor e companhia. Então, conceitualmente falando, e bem en passant, é isso. Mas a superfície do nosso terreno, ela não é dada só em um plano, ela é tridimensional. Né? Se ela é tridimensional, então está faltando quem? A altura aí. Isso significa que está faltando a altimetria. Tá? Porque na planimetria, eu tenho a largura e o comprimento. Só tenho o quê? Duas dimensões, que é bidimensional. Né? E o objeto, ele é tridimensional. Né? Se o objeto é tridimensional, falta uma dimensão. E qual que é? É a altura. Tá? No caso da topografia, a altura, ela é dada através das curvas de nível. Tá? Quem são as curvas de nível? São justamente essas linhas que estão em branco, estão ficando pintadinhas, e uma ou outra que estão em vermelho mais escuro. Essas são as nossas curvas de nível. O que essas curvas estão representando? Elas estão dizendo o seguinte para a gente, tá? Que entre uma linha branca e a outra, existe uma diferença de altura, tá? De 1 metro. Na altura, tá? Não é
no comprimento e na altura, tá? Então, quer dizer, eu tenho um plano inclinado aí, tá? Nesse plano inclinado, deste ponto até esse ponto, existe um desnível de 1 metro. É isso que ele está me dizendo. Tá? Em outras palavras, eu tenho que, do nível da rua até o final do meu terreno, que é aproximadamente 30 metros, é 29.900 e pouco, tá? Só para vocês terem uma ideia do comando de distância. Daqui até aqui, eu vou ter mais ou menos 29,70 metros, tá? Deste ponto até este ponto, eu tenho uma diferença de aproximadamente 7 metros de desnível. Tá? Aqui é mais baixo que aqui. Esse ponto aqui, tá? Essa parte aqui tá 7 metros mais alta do que a minha rua. Tá? É isso que a curva de nível está informando. Tá? Então, a altimetria vai informar a diferença de alturas, as informações de alturas, tá? Aí a pergunta que não quer se calar. O que quer dizer esse 783,50? Isso também é uma cota de nível. Tá? E a cota de nível, ela é dada sempre a partir do nível do mar. Tá? A minha cota de referência de altura, ela é sempre o nível do mar. Então, meu nível do mar é minha cota zero. A cidade de São Paulo, ela está entre a cota 650 e 700 e alguma coisa. A cidade de São Paulo. É praticamente um platô, tá? Uma planície aí. Tá? Apesar de ter uns morros, um sobe e desce aí, mas é quase uma área plana. Tá? Então, a Serra do Mar, quando a gente sobe, quando a gente sai de Santos e chega aqui em São Paulo, a gente está subindo um desnível de aproximadamente 650 metros. Por isso que nosso ouvido tampa, aquela coisa toda. Tá, gente? Ah, mas isso é só aqui em São Paulo? Não. Não. O nível do mar, ele é referência de cota de nível para o mundo inteiro. Tá? Por que para o mundo inteiro? Que a gente trabalha o princípio da física dos vasos comunicantes. Tá? Parte-se do princípio que a altura que a água chega na praia em Santos, tá? É a mesma que ela chega na praia em Maceió, ou ela vai chegar em alguma praia na Índia, lá no Oceano Índico. Tá? Ah, mas um é o Oceano Atlântico, outro o Oceano Índico, mas os oceanos são interligados, né? Então eu tenho o princípio dos vasos comunicantes, que diz o quê? Que o nível da água é igual em todos os vasos, independente do tamanho que eles têm, tá? O nível se mantém, tá certo? Então, esse é o nosso nível de referência. Tudo bem aí, gente? Por isso que a nossa cota de referência é o 700 e alguma coisa, ou 800, ou 300, independente do que for. Se aqui alguém já pegou metrô aqui em São Paulo, vocês podem reparar, principalmente nos túneis, tem sempre uma numeração, 600 e pouco, 700 e pouco.
Mas vocês da onde que vem esses números, né? A gente acha que às vezes é distância de uma estação para outra, tal. Aí depois vocês vão ver que um pouco mais para cima tem outros números, né? É cota de nível, tá, gente? É para saber em que nível vocês estão no subsolo em relação à estação, à rua, na verdade, ao nível do mar. Tá? É tudo cota de nível mesmo. Deu para recordar aí? Por que que a gente precisa relembrar isso, tá, gente? Porque eu sou a chata também. Como eu falei para outra turma, seria absurdamente simples, mais fácil para mim, bem mais fácil, diga-se mais fácil, diga-se passagem, né? Se eu desse para vocês um terreno plano, seria fácil para vocês trabalharem, mais simples, mais prático para eu explicar para vocês, corrigir e ficaria tranquilo, né? Ficaria de boa na lagoa, não tava nem aí, né? Só que é o seguinte, vocês não iam aprender algumas coisas. E dentre elas, é a questão topográfica. É a utilização da arquitetura junto com a topografia, né? Porque no terreno plano, gente, é reto. É só colocar lá a casinha e acabou. Tá? No caso do terreno em aclive ou declive, em outras palavras, o terreno subindo ou descendo, tá? Eu vou ter que fazer corte e aterro. Então, como é que eu posiciono a minha casa para fazer um corte e aterro ou não há fazer de forma que não há a necessidade desse corte e aterro, tá? Ou que esse corte e aterro seja o mínimo possível. Tá? Isso é um troço extremamente chato da gente conseguir entender. Tá? Mas depois que entende, é super tranquilo de fazer, tá? E eu vou ser sincera para vocês. A maioria dos lugares, né, o pessoal passa batido por isso, né? A maioria dos lugares que eu digo assim, tanto em faculdade quanto em cursos técnicos, o pessoal dá uma passada batida por isso, né? E quando chega no dia a dia, o pessoal quebra a cara, tá? No dia a dia como profissional, tá? E eu já sou a chata do terreno em declive, né? Aonde eu, principalmente em declive, né? Que eu gosto pra caramba, só que eu peguei um em aclive dessa vez, né? Que eu gosto de colocar vocês à prova, tudo, e eu gosto de trabalhar com terreno acidentado, né? Que dá para brincar bastante. E eu odeio trabalhar com terreno plano, tá? Já trabalhei, por azar, né? Eu já 2 vezes trabalhei com terreno plano e eu odiei, tá? Aquilo que é o sonho de muitos caiu no meu colo 2 vezes e eu odiei. Tá? E terreno em aclive e declive, principalmente em declive, eu adoro. E quase nunca cai no meu colo. Tudo bem, vamos embora. Tá? E eu quero passar isso para vocês sentirem e partir para as cabeças, porque o profissional hoje são poucos que sabem lidar com isso. Tá? Então, outras palavras, diferencial no mercado aí, tá, gente? E para finalizar essa etapa aí para vocês, vamos ver se eu vou conseguir.
que eu tô fazendo aqui? Eu tô tentando, né, mostrar para vocês a visualização em 3D do nosso terreno aqui. Se eu conseguir colocar ele aqui. Agora foi. Não foi. Agora foi. Isso daqui eu me perco, que uma beleza. Essas curvas, tá? Elas já trabalham com a visualização do 3D também, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar esse ponto aqui, onde o meu mouse está, ele está um pouquinho mais baixo, e esse outro ponto aqui, ele está dando a percepção que ele está um pouco mais alto, como se tivesse aqui uma sequência de degraus até chegar aqui a parte de baixo. Não sei se vocês estão conseguindo perceber isso. Como se estivesse criando aqui como se fosse um pequeno laguinho aqui embaixo e aqui subindo para o topo do lago. Fosse uma craterinha pequena aqui. Conseguiram enxergar? Sim. Beleza. O que que acontece, gente? Nosso terreno está mais ou menos aqui, ó. Nesse pedaço aqui. Aqui onde o mouse está passando. Está mais ou menos nesse trecho aqui. Isso significa que ele tem esse desnível mesmo. Tá? Ele tem essa questão aqui da inclinação. Tá? E se vocês se lembrarem, quando eu mostrei para vocês na semana passada no Google Maps, à frente do terreno, ele tinha uma pequena rampinha para poder entrar no terreno, e quando chegava na casinha tinha uns degraus também para chegar lá, né? Quer dizer, ele é um terreno com um pequeno acidente aí, tá? Que é somente de 7 metros, né? Numa distância de 37 metros de altura aí. 7 metros de altura é considerável. Não é coisa pouca, não. Ele fica mais ou menos aqui. Então dá para sentir que dá para fazer uma brincadeira aí. Então, essa primeira etapa, que eu sei que é um pouco traumática aí para alguns de vocês. Quer dizer, será? Mas não se preocupem, não. A gente ajuda. Tudo bem até aqui? Tipo, só que não? Professora, eu Oi. só queria relembrar como faz para baixar esse arquivo aí do. Acho que é do GeoSampa, né? Isso. Então, eu tenho que vir aqui no GeoSampa, achar a rua, né? Vem aqui endereço, digito o nome do endereço, né? Rua. Aqui. Onde acho? Rua. Aí a gente vem aqui, doutor.
É o nome do fulano. André. Sem acento. Brenha Ribeiro. Número 277. E pede para localizar. Reza pro GeoSam para não dar pá. Não dá pau que nem deu aqui. Tá? Teoricamente, ele teria que abrir tudo bonitinho, mostrando a rua, aquela coisa toda, né? Que não está mostrando, né? Essa coisa linda. Ui, tia. Aqui. Não é aqui. É aqui. Tô falando que a gente não tá em... Ai, bem. Tá. Ele só tá mostrando o pontinho azul, tá? Hoje já o Sampa não está colaborando com a gente, tá? É coisa no servidor da prefeitura, tá? Não é o Teams, é servidor da prefeitura mesmo, tá? Cliquei nele, quer dizer, pedi o nome da rua, tudo. Vou lá, download, imagem MDC, folha MDC, clico em selecionar, seleciono, seria o nosso terreno, ficou pintado de azul, clico em download, tá? E clico aqui, ó, em DXF Zip, tá? No nosso caso, eu sei que esse de baixo aqui, tá? O de cima veio, porque eu não estava enxergando o que eu precisava clicar, porque o mapa não carregou, tá? Cliquei nele, né? E já veio e baixou aqui. Veio com o número 2, que já é a segunda vez que eu tô baixando a encrenca, tá? Veio zipado, dou 2 cliques, descompacto e já abro no CAD. Perfeito? Ótimo, muito obrigada, prof. Que nada. E tá aí o nosso. Você se perdeu aonde, Davi? Ah, tá, desculpa. Mas depois você pega. Fica frio. Bom, o que eu iria... O que eu iria... O que eu queria... Agora que saiu. Explicar para vocês a respeito desse mapa, tá? Vocês podem pegar esse mapa sem medo de ser feliz, tá? Esse mapa, ele é de grátis, tá? Ele é de uso irrestrito, tá? Lembrando, é só cidade de São Paulo, tá? Se vocês quiserem pegar de Carapicuíba, não vão conseguir, a não ser que em Carapicuíba tenha isso, tá? Mas na plataforma GeoSampa São Paulo, não consegue. Se for na plataforma de Carapicuíba, se tiver, que eu desconheço, tá? Ele é um mapa cartográfico, já georreferenciado, tá? Que é importante de vocês conhecerem dele. Seguinte, nesse mapa, ele já tem as informações de latitude e longitude. Por isso que eu sei que ele já é georreferenciado, tá? 23 graus e 38.
significa que a latitude desta linha é 23,38. A longitude, 46 graus e 44. Tá? Então, eu já tenho a latitude e a longitude. E eu tenho quem? Os intermediários aqui, os marcos intermediários desse georreferenciamento, e depois o final do trecho da folha, tá? Que é o 23,39 e 46,44. Na outra extremidade, idem. Tá? Lembrando que é desse trecho da folha. Por que eu falei que é desse trecho da folha? No carimbo dessa folha, eu tenho informação da onde que foi tirado esse pedaço aí do mapa. Tá? Então, eu tenho o mapa São Paulo, tá o famoso cachorrinho, todo quadriculadinho, e eu tenho um pontinho branco aí no meio, que é o pontinho branco aqui. Tá? Então, esse mapa que está aberto no meu computador nesse momento é exatamente esse pontinho branco aí. Né? Isso significa que tem folha pra caramba para representar a cidade de São Paulo. Preciso baixar tudo? Não preciso. E nem façam isso. É muita folha, gente. Conforme vão precisando, vocês vão baixando e que é a melhor coisa aí. Tá? E se porventura o terreno que vocês forem utilizar fosse no final da página, aqui embaixo, por exemplo, tá? Teria que baixar 2 páginas, tá? E pelo fato da página já ser georreferenciada, isso significa o seguinte, aqui nesse caso aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês, tá? O meu CAD aqui ele não está configurado para isso, né? Mas tem algumas versões de CAD que a gente consegue enxergar a posição, ou melhor, algumas configurações no CAD, que a gente consegue ver exatamente a posição do mouse, né? Em relação a x, y, onde que o mouse está, né? Isso significa o seguinte, se eu posicionar meu mouse exatamente nesse ponto, ele iria me dizer que o mouse está exatamente em 23, no eixo Y, tá? Porque é o sul, né? E 46 no eixo X, tá? Isso significa o seguinte, que em relação ao zero absoluto do CAD, que é o meu 00 aqui embaixo, tá? Ele já está na posição XY, tá? De 26 e 40, de 23 e 46. Tá? Como se tivesse o quê? Já esse 23, esse 46, fosse X e Y. E já está na posição. Então, na hora de eu inserir a próxima folha, se eu mandar inserir em relação ao zero absoluto, a próxima folha já encaixa certinho, bonitinho, na próxima posição, que já está o quê? Já referenciada também. Tá? Então, não tem erro de ficar uma emenda errada, fica uma emenda corretinha. Tá? É isso que ele está me dizendo aqui, ó, nesse ponto. Tá? Então, todas as folhas vão dar emendas corretas. Tá? Que aqui a gente chama de articulação de folha. Outra informação importante é que, juntamente com as linhas de latitude e longitude, eu tenho quem?
as minhas linhas horizontais e verticais. Opa. Que vão formar essa malha quadriculada aí, tá? Essa malha quadriculada, gente, deixa eu fazer uma coisa. O link do QCAD. Essa malha quadriculada, tá? Ela auxilia a gente justamente no quê? Para a gente ter uma posição do georreferenciamento e, quando eu for estudar trechos menores, como é o nosso caso aqui, tá? Nesse trecho aqui do nosso terreno, eu saber para que lado está o norte. Por quê? As linhas que informam a minha longitude já está informando o norte, porque mapa sempre está posicionado e virado para o norte. Isso é convenção cartográfica. Tá? Isso significa o quê? Que o norte está aqui, ó, no nosso terreno, onde está o meu mouse. Se o norte está aqui, eu tenho para cá o leste, para cá o oeste e para baixo o sul. Aí a pergunta é, para que isso é importante? Conhecer o norte, sul, leste, oeste. Para ter uma ideia de onde vai vir a luz do sol em determinados momentos. Conhecimento de norte magnético. Uhum. E a luz do sol vem da onde? Dependendo da hora, ela pode vir ou do oeste ou do leste. Como assim? Não, o Sol nasce no leste e se opõe no oeste. Porém, como a gente está no hemisfério sul, a predominância do Sol é na face norte, correto? Correto? Entendi. Exatamente. Mas nós temos um pequeno problema aí. Em qual situação eu tenho mais sol? Em qual situação eu tenho menos sol? Você diz situação climática? Não entendi. Quando eu tenho mais sol e quando eu tenho menos? Tem mais Sol no verão e menos no inverno. Por que no verão? Por causa da posição da Terra, da rotação e translação. E aí? Alguém discorda? Você vai ter mais sol de dia e menos sol à noite, certo? Então, à noite, eu não tenho sol mesmo. É, exato. Mentira. À noite tem sol, sim. No outro... Só que é o reflexo da lua, né? Tá. Aquela história que o pessoal fala, mas de noite não tem sol. Gente, o sol brilha 24 horas, tá? O que não tem é nesta face da Terra, tá? Por quê? É igual a Por gente causa do que acha que movimento de só porque tá rotação. nublado não tem sol.
eu não sou terraplanista, tá? Então, a Terra gira. Exatamente. Bom, o importante é o seguinte, vocês entenderem que esse mapa também ele é extremamente importante para a gente ter esse posicionamento da informação do norte. E por que o norte ele é importante para a gente? Para saber a questão do sol. E por que o sol ele é importante? Tá? Para eu encaixar a minha casa no meu terreno de tal forma que eu consiga conciliar as aberturas. Tá? Quem são as aberturas? Portas e janelas. Tá? Geralmente o pessoal acha que é só janela, mas as portas também influenciam. Tá? As portas e janelas. Os materiais que eu vou utilizar. Tá? E a forma como eu vou utilizar esses materiais. Alguns elementos decorativos da casa. Tá? Para que essa casa tenha uma eficiência energética que me possibilite trabalhar dentro dessa casa com sustentabilidade e conforto. Em outras palavras, sem a necessidade de equipamentos ligados em tomada que vá suprir essas necessidades. Tá? A própria edificação em si vai fazer isso tudo. Tá? Que é o que a gente chama de edificações sustentáveis ou habitações. Tá? Então, como é que a gente consegue isso? Somente com material, como alguns preconizam aí? Não. Material é importante. Mas essa questão do posicionamento da edificação em função do norte, tá? É a palavra-chave. Tá? Que o pessoal se esquece. Tá certo? Isso eu vou ser um pouquinho chata com vocês em algumas aulas aí, tá? E a gente vai estudar um pouco melhor aí, tá? Eu só quis dar a parte para vocês, para mostrar o seguinte: quando eu não souber para que lado que é o norte, né, no terreno, tá? E se o terreno for dentro do município de São Paulo, puxa no mapa no GeoSampa, que a gente tem o acesso aí do norte certinho. Perfeito? Então, não preciso ir aqui no meu carimbo para pegar o norte por aqui. Tá? Tá aqui a informação. Que eu tenho norte magnético, declinação magnética, aquela coisa toda. Tá? Eu posso vir pela linha da longitude mesmo, que já é o suficiente. Certo? E para finalizar a questão do mapa, que eu acho extremamente importante para vocês conhecerem, tá? É o seguinte. Como eu falei para vocês, é um mapa, que é um levantamento aerofotogramétrico, esse palavrão mesmo, tá? Que é um sobrevoo que é feito na cidade, onde é coletada essas informações, né? E depois é gerado um mapa, né? Então tem aqui informação do ano que foi feito, que foi em 2004 que foi feito o sobrevoo, tá? Todas as informações técnicas necessárias. Alguns dados de legendas que existem no nosso mapa, tá? Como limites de terreno, limite de município, a questão das curvas de nível, linha de alta tensão,
cursos d'água, rios, né? Quando eu vou ter edificação, né? Quando é casa, quando é construção mais alta, quando é construção mais baixa, ou ruínas, né? Quando é ruína, geralmente é R, né? Quando é piscina, quando é favela. Então, algumas informações que são importantes para efeito urbanístico, lembrando que isso aqui é um mapa mais urbano, né, para questão urbana, que a gente acaba utilizando para outros fins também. São informações que já estão aqui, tá? Que qualquer pessoa pode estar utilizando sem problema nenhum. Tá? É um mapa extremamente rico, tá? E nós vamos utilizar ele também para o nosso trabalho desse semestre. Ele inteiro, não. É só essa fatia aqui. Mas é importante saber que tem algumas informações que serão necessárias para nós. Certo, gente? Então, era isso que tinha que falar para vocês desta encrenca aqui, desse mapinha aqui. Tá? Alguma dúvida dele? Bom, qual é a próxima etapa aí da nossa atividade? Tá, gente? É a seguinte. Para amanhã, o que eu estou pensando em trabalhar aí com vocês para amanhã? Tá? Para amanhã eu estava pensando em fazer uma coisa que vai complementar também o que a gente já tem falando aí. E auxiliar vocês, principalmente o pessoal que ainda não teve aquele, como posso dizer para vocês, aquele contato imediato com o CAD. Que aí a pergunta é, todos aqui já sabem mexer no CAD ou só um ou dois? Tá. Tá. Tá aí do pessoal que já sabe, tem alguma noção, tem instalado no computador de casa ou não tem? Porque uma coisa é ter noção, outra coisa é ter instalado. Porque o bicho é pesado, por isso que eu tô perguntando. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos trabalhar com o QCAD, porque ele é mais leve, tá? Caramba, cara, você tem tudo isso? Vamos trabalhar com o QCAD, porque ele é leve, tá? Não é difícil. Tava fuçando ele outro dia aí.
Então, assim, é um programa simples de mexer, não é complicado. E pelo que eu estava vendo, mexendo com ele rapidamente, as ferramentas deles são muito parecidas com o AutoCAD, né? E o que vai acontecer? No momento que for migrar para as ferramentas da Autodesk, vocês vão estranhar muito pouco, tá? O que acontece? Que nem o Davi perguntou, se abaixar a versão estudante. A versão estudante, ela também é muito pesada, tá? É legal ter, se você tiver um computador muito bom, tá? Se você não tiver um computador parrudo, não recomendo, tá? Ele vai travar o computador, ele vai deixar o computador lento, tá? Ele precisa de memória dedicada pro monitor, tal. Ele tem tanta coisa e de boa. Você não vai utilizar tudo aquilo, tá? A versão do CAD que eu tenho no meu computador é o 2015. E já deu umas bobeiras hoje. E olha que eu não mexi em quase nada, tá? Ele dá umas travadas legal, tá? Então, eu acho que se a gente começar a mexer com o QCAD, é um software leve, de grátis, tá? As funções são muito parecidas com o AutoCAD, muda muito pouca coisa. Ele chega um momento que ele se torna até intuitivo, depois que você entende como que ele funciona, é em português, né? Coisa que o AutoCAD em português é uma desgraça, tá? O AutoCAD em inglês é melhor, tá? Já o QCAD em português é mais fácil, né? Então, assim, eu recomendaria baixar o QCAD, tá? Qual a opção para baixar? Quando vocês olham lá no site, vocês têm que saber se o computador de vocês está configurado para 32 ou 64 bits. Tá? Aí tem que saber qual é a configuração do computador de vocês. Tá? É a versão full, normal. Aí depois que baixou, abre o QCAD, né? E depois ele tem lá a opção de você configurar ele para trabalhar com ele não na versão para pagar, mas sim na versão gratuita, tá? Mas, professora, no site do QCAD está um pouco diferente agora. Ele aparece o Windows 32 ou 64, o Mac, Linux, a Professional. Aí embaixo ele tem as mesmas opções como o Trial, que é o Free. Eu Mas baixei, ele... Deixa eu ver aqui. eu, eu baixei por aí. É? Exato, eu baixei o Trial, tanto que quando você instala, ele fala assim, compre a versão profissional para a gente continuar atualizando, melhorando o QCAD. Quando baixei não teve isso, não. Quando eu baixei não teve nada disso. Eu baixei hoje. É que eu baixei já faz uns dias. Que eu vim aqui, baixei por... Ah, tá. É essa página mesmo. Nossa, mas não tinha esse trial aqui, não. Já Então, tinha aqui direto, professional. não, vai rolando para baixo que tem mais opções. Pode ir descendo. Já foi até o final.
que aqui, então. Não, para mim apareceu essas três opções aqui embaixo, ó. QCAD Cantrial. Que ele te mostra Professional em cima, depois a opção em trial embaixo. Esse aqui é Professional Trial, isso aqui, né? Aí tá Então, vendo? eu Ó? Aí, cliquei aqui, aí instalei, aí na sequência, ele tem aqui as informações de como você passa ele para versão free, que aí eles chamam de economy, Community então, Edition, né? sim. Eu baixei a versão trial e tá rodando normal. Não, que o meu já é a Community Edition. O meu já é que essa Community Edition, ele pede para você tirar alguns arquivos DLL do seu computador, né? São 5 arquivos DLL, né? Senão chega um momento que ele trava até você comprar. Então, pela versão trial, eles quando você acaba a instalação, eles perguntam, ou eles sugerem que você compre uma versão para poder continuar melhorando o QCAD. Tá na mesma. Eu Afinal, a acredito que ferramenta é a sim. mesma. É a É, mesma. O importante é funcionar. O importante é funcionar. se não funcionar, eu uso o NanoCAD, que eu já uso um tempinho. Esse eu nunca usei. Eu não posso reclamar dele, não. A única coisa que eu não gosto é que você não consegue importar PDF para ele. Hum, é. Aí eu uso o CAD. É, Se não tem tu, vai tu. exato. Tem horas que eu uso uns 10 programas diferentes aqui. Ai, tudo bem. Enfim. Então, qual que é a ideia aí, gente? Amanhã, tá, gente? Eu tô passando para vocês um passo a passo para vocês aí, inicial do KiCad, tá? Assim, como a maioria já tem uma certa noção do CAD, alguma coisa assim, então vai ficar muito mais fácil, né? O que vai acontecer? Eu vou pegar aquele nosso desenho que eu passei para vocês anteriormente, né, da nossa casinha, vou começar a desenhar ele com vocês no KiCad, mostrando as ferramentas, né, como é que a gente põe a linha, mexe com offset, onde que está a ferramenta igual offset, que seria a ferramenta do fillet, qual seria a ferramenta parecida com o fillet, que teria no CAD, que a gente joga para cá, seria do Trim, assim por diante, né? Vou construir junto com vocês a casinha, tá? Isso vai levar o quê? 1 ou 2 aulas aí, né? Então, pegarei essa quinta e a próxima quinta, né? Por quê? Não sei quando, se é que vai acontecer ou não, a gente voltar até as aulas presenciais. Porque a hora falam que vai, a hora falam que não vai mais, depois falam que vai voltar, então não faço mais a mínima ideia do que vai acontecer. Eu gostaria que voltasse às aulas presenciais, tá certo? Se voltar às aulas presenciais, a gente já tem esse arquivo, que vai ser salvo em DXF, né, que vai poder usar nos computadores da escola, em AutoCAD. Perfeito, beleza. Se caso não voltar, nós temos como continuar, cada qual no seu devido computador, tá? Utilizando em DXF e vamos continuar a fazer atividade sem problema nenhum. Tá? Então, dá para conciliar as duas coisas. Então, eu estou tentando trabalhar de uma forma que dê para a gente
casar lá e cá. Como eu falei para vocês, é um plano B que está virando um plano A misturado com um B aí. Tá, gente? Era o que eu tinha para falar para vocês. Alguém tem algo contra? Fale agora. Ou reclame com o Vitor ou na direção da escola depois. Mas se quiser reclamar agora também, sem problema nenhum. Aceito críticas. Adá, eu tenho uma pergunta que não tem nada a ver com a aula. Chora. Aí no Teams, quando você faz o compartilhamento da imagem com a gente, nós estamos tendo problema com um colega, que ele não está conseguindo, colega seu, que não está com uma certa dificuldade para isso. Como é que eu posso fazer o compartilhamento para explicar para ele? Eu já vi que eu tenho a seta aqui do lado do sair, que eu clico nela e me aparecem os arquivos que eu quero compartilhar. Nós tentamos falar com ele hoje, ele até tentou, mas não conseguiu. Tá. Ai, caramba. Aula de Teams. Já sei até de quem que vocês estão falando. Não precisa citar nome. Nossa. Não. Você falou que vocês estiveram com aula com ele hoje, então eu já sei até quem que é. E antes de você falar, eu já imaginei quem fosse. Caramba. Ai, tadinho. Vamos lá. É que é chatinho mesmo essa parte de compartilhamento. Então, vamos ver se eu consigo mostrar. É que teria que vir exatamente aqui. Eita! Nessa encrenca aqui do compartilhar. Quando aparece a encrenca do compartilhar, para pedir para compartilhar, vai aparecer a opção aqui embaixo do que ele quer compartilhar. Aí ele tem que informar o que ele quer compartilhar exatamente. Vai aparecer os arquivos, as pastas que estejam abertas para compartilhar a imagem. Exatamente. Aí, como eu me atrapalho nisso, aí o que eu faço? Eu peço para compartilhar a primeira imagem que aparece. A primeira imagem que aparece é o desktop. Aí, se eu quiser minimizar a tela, tá? O que acontece? Vocês estão olhando o meu desktop. Vocês não estão olhando o programa que eu pedi para compartilhar. Vocês estão olhando o desktop do meu computador. Que eu pedi para compartilhar o desktop. Entendi. Entendeu? Que é a primeira tela que aparece. Então, tudo que eu for mexer na tela do meu computador, vocês estão enxergando. Entendeu? Aí, para voltar, é só vir aqui, clicar. Que volta para... Aí, para fechar o compartilhamento, é clicar aqui, que ele volta. Né? Agora, se ele quiser um arquivo em específico, ele vai aparecer, na hora que ele clicar aqui, ele vai aparecer aqui embaixo toda a relação do que ele precisa e ele tem que informar o que especificamente ele quer. É chatinho. Continua do jeito que está. Na próxima vez, fala para ele clicar lá e pede para ele clicar na primeira opção. Aí vai aparecer essa tela, do jeito que está aqui, para vocês. Certo?
Aí vocês falam assim, não, professor, agora você vai lá embaixo na barra, aí você clica no PowerPoint. Aí vai aparecer para todo mundo. E pronto. Ah, tá. Que vai no desktop. É mais fácil. Verdade, olha. É que vem na primeira opção, ele clica aqui justamente no compartilhar, vai na primeira opção que aparecer, clicou na primeira opção, aparece desktop. Aí parecia que não apareceu nada, parecia que não aconteceu nada. Certo? Aí vai assim, professor, agora você vai lá embaixo e clica no PowerPoint. Aí, nossa, deu certo! É o que ele vai falar, nossa, gente, obrigado, deu certo, não sei o quê. Pronto. Tô até medo que vai aparecer a tela. Vamos nos aventurar, né? Boa sorte. Qualquer coisa vocês podem falar para ele, falar comigo. Eu já falei para ele. Qualquer dúvida, pode me ligar, pode falar comigo. Ai, ele tá se esforçando tanto, acho tão fofo. Tá. Ele tá Não, tá mesmo, mesmo. gente, vocês não têm noção. Ele tá se esforçando muito, mas ele fica meio travado. Que ele fica falando, agora vocês pegam, olham isso, aí a gente fica procurando onde tá. Tadinho. Aí, ao mesmo tempo que a gente tem que procurar, a gente tem que achar, ao mesmo tempo a gente tem que responder, aí a gente se perde tanto. É. Mas ele tá se esforçando, vocês não têm noção de quanto. Ah, isso dá pra perceber. Eu nem reclamo nem nada, porque eu sei que ele se esforça. Até uns 4, 5 anos atrás, ele não mexia em computador. Ah, então ele tá descobrindo um novo mundo. Tá. Verdade. Pra quem não mexia com nada, Para É ele tá sendo um complicado. avanço. Ele tá se superando. Mas aí vocês podem falar para ele me procurar, que eu dou um apoio para ele. Pode crer. Os outros, eles se viram. Ai, nossa, prof. Foi o Davi que falou. Ele com milhares de outros professores. Não, os outros se viram. Alô, gente. Mas vocês viram que eu também me perco aí também, vai. Então tá, moçada. Acho que por hoje é só. Aí amanhã a gente brinca um pouquinho aí no QCAD. E eu descobrindo outras ferramentas também no Teams e no QCAD. Beleza? Ô, prof, Hum, a senhora consegue colocar essa tarefa que é calcular as coisas lá no Teams pra gente lembrar de fazer? Porque como tá tendo esse problema com o vídeo também, tem gente que não consegue ver o vídeo e não sabe que tem que fazer tarefa. coloco. Ótimo, muito obrigada. De nada. Falou, gente. Boa noite. Muito obrigada. Até amanhã. Tchau, prof. Bom descanso. Muito obrigada. Vocês também.